E a gente está aqui pela primeira vez num evento, nessa roda de conversa aqui do MNA, que a ideia é que aconteça com alguma frequência, pelo menos uma vez a cada 2 meses aqui, que a gente possa ter um espaço de conversa, de diálogo, de proximidade, de troca ao vivo, né? Também para quem não pode estar, mas enfim, importante que seja pessoal também. Como a gente sabe que a informação está aí para todo mundo hoje, a gente entende também que a gente precisa ter uma informação de qualidade e uma informação confiável, porque o que mais a gente vê são fake news atualmente e pessoas se divulgando e autopromovendo sem ter, de fato, um conteúdo apropriado para contar. Então, por isso a gente começa com a Patrícia, que é alguém que eu confio plenamente naquilo que conhece, sabe, e naquilo que não sabe também, né? Espero que a gente tenha uma boa conversa. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que eu não tenho receitas, né? Eu acho que algumas pessoas até vêm, né, com a ideia de com que idade eu tenho que dar um celular para o meu filho. Quanto tempo é o tempo ideal de exposição à internet hoje? Essas são perguntas muito particulares, né? Que não existe uma resposta única, depende de cada criança em particular. Depende de cada família, depende das necessidades, né? O porquê se dá o celular, para que se dá, para que ficar na internet. Eu acho que são questões que não dá para responder e acho muito difícil que uma pessoa de fora possa legitimar isso, né? Eu acho que é uma experiência realmente bastante pessoal. Outra coisa é que não estou aqui para demonizar a internet. Né? Acho que vários profissionais hoje demonizam o uso da internet e é uma grande besteira, porque a internet trouxe muitos benefícios e é uma realidade que está aí. Então, não adianta a gente tentar demonizar ou falar mal, não é nada disso. O que eu pensei em trazer hoje para vocês? Aliás, olha, vocês podem me interromper a qualquer momento. Na verdade, o objetivo daqui é que seja uma roda de conversa mesmo, que a gente possa trocar ideia, possa conversar, possa estar junto de verdade, não é uma palestra endurecida. O que eu pretendo falar hoje para vocês é das mudanças que se efetuaram na subjetividade tanto de crianças quanto de adolescentes. Vocês vão perceber que na minha fala eu vou falar muito mais de adolescentes. Por quê? Porque, na verdade, isso já está mais cristalizado, já são seres que já passaram aí algum tempo de exposição e já nasceram, como vocês bem disseram, imersos nessa cultura digital. Mas, quando eu falar de adolescentes, vamos pensar que antes desse adolescente veio uma criança, né? Então, a gente pode pensar nesse contexto histórico. Sem dúvida nenhuma, a gente percebe que a clínica do adolescente foi a clínica que foi mais afetada pelo fenômeno internet. A adolescência hoje, ela está muito diferente, ela tem diferenças que antes a gente não via. Antigamente, quando a gente estudava a adolescência, e mesmo na minha própria adolescência, a gente pensava e se falava muito da adolescência como uma crise, né? Como um tempo de espera entre uma fase infantil para a entrada na vida adulta. Algumas pessoas, alguns teóricos até falavam da adolescência como um tempo de moratória. Né? Para quem não é do meio, moratória, para quem não é do meio econômico-financeiro, moratória é um tempo maior de espera para o pagamento de uma dívida. Né? Então, se entendia a adolescência assim. Os adolescentes, antigamente, parece que eles eram menos adaptados ao seu contexto, vamos dizer assim. E hoje a gente percebe que não é assim. O adolescente, ele realmente hoje tem uma experiência, ele está adaptado ao seu contexto social, histórico, cultural. Não estou falando para vocês que adolescente não é transgressor, todas essas características adolescentes, elas permanecem. Mas o que mudou, na verdade? O que mudou é que antes, na adolescência, a gente precisava necessariamente passar pela porta de entrada do outro para resolver várias soluções enigmáticas que a gente tinha. Né? A gente precisava do outro. Por exemplo, se a gente pensar a questão da sexualidade, né? Essa é uma das primeiras questões que a gente tem.
não existiam tutoriais de como beijar. Se a gente quisesse saber algo assim, ou a gente perguntava para pai, para mãe ou para pares, né? Essa era a via de acesso. Hoje em dia não, basta um tutorial, basta um Google. Aonde a gente percebe essa mudança, por exemplo? Se a gente for para um contexto histórico, a gente vai perceber que antes dos anos 60, por exemplo, era muito difícil a gente encontrar toxicomanias na adolescência. Era muito difícil a gente encontrar o que hoje na psicanálise a gente chama de patologias do vazio. Né? O que são patologias do vazio? Vou explicar para vocês muito rapidamente, mas são essas patologias onde o processo de simbolização fica muito prejudicado. E aí, né, não tem pensamento, não tem elaboração, não tem um vivido emocional forte o suficiente, né? E, por exemplo, se passa por uma compulsão. Então, hoje as compulsões, por exemplo, são muito presentes na adolescência. Questões relacionadas à alimentação, transtornos alimentares, né? Essas questões não aparecem agora ou a partir dos anos 60, não é só um fenômeno mega atual, é um fenômeno que vem crescendo aí desde os anos 60 à toa. Eu estava falando para vocês dessa questão da sexualidade, né? E estava falando desse contexto histórico e me lembrei de um outro exemplo. Há uns 25 anos começou a acontecer no Japão um fenômeno muito interessante. As pessoas pagavam, iam para uma cabine, tinham acesso a algum tipo de material pornográfico que se escolhiam e tinham uma experiência de masturbação. Aí a gente se pergunta, bom, se o cara foi lá, foi para algum lugar, pagou, por que ele não paga realmente para transar com alguém? Né? Porque é uma experiência de masturbação, o que acontece aí? Né? Ele não fez isso num contexto privado da sua casa, ele ainda teve que sair e ir para algum lugar para fazer. E aí, o que acontece? Pessoalmente, a gente não sabe, a gente precisa ver caso a caso, mas se a gente for falar de forma global, uma das questões que se coloca aí é que a presença do outro ou a relação com o outro, ela é muito trabalhosa. Né? É muito mais fácil uma experiência masturbatória onde o outro não está presente, onde o outro não se interpõe. Subjetivamente, é muito mais fácil. Né? E a gente, infelizmente, hoje, a gente brinca que o imperativo categórico do superego moderno é experimente, faça, vá. Né? E antigamente não, antigamente a censura era muito mais rígida. Né? Esse superego, o superego é essa vozinha que fala dentro da gente, né? Essa mãe, sabe? A voz da mãe que vem, ou a gente mesmo se falando, cuidado, não vá. Fique esperta, não, né? E para o capitalismo moderno, qualquer experiência, qualquer gozo autístico só voltado para a gente, ele é muito interessante, né? Ou para a gente, ou para algum tipo de gadget, ou celulares, ou eletrônicos. Hoje os adolescentes falam de fins, de términos de relação, usando o termo deletar. Né? Aí eu deletei ele, eu ouço isso no consultório todos os dias. E aí eu fiquei pensando que a gente passou de um apagar com borracha, e o apagar com borracha, ela deixa uma marca embaixo. A borracha, quando a gente apaga alguma coisa, deixa uma marca. Né? Vamos pensar na experiência emocional, nessa marca indelével que uma experiência emocional deixa. A gente foi da borracha para o branquinho, a gente passa o branquinho, o que tem embaixo? Zero, nada, né? A gente não consegue ver o que tem embaixo para o deletar, né? E o deletar é diferente de um recalque, de um esquecimento, de alguma coisa que eu deixo mais guardada porque me mobiliza de alguma forma. O deletar, um apagar sem deixar rastro, né? E é assim que se fala hoje, né? Uma experiência que eu estou tendo também no consultório é de quanto esses adolescentes, por não estarem... Porque antes, quando a gente fazia... Para duas pessoas conversarem, estarem em contatos, elas estavam com os seus próprios corpos presentes. Né? No máximo, se as pessoas estavam distantes, existia a escrita, que se colocava nesse meio do lugar.
Hoje em dia não, a gente não precisa mais disso. Né? Hoje em dia, o que está no meio disso? A imagem. E vamos pensar na imagem aqui, não só como foto, não só como selfie, que a gente já fala um pouco mais para frente, mas acho que a gente pode pensar até na imagem como os emojis. Hoje, quando uma pessoa fala alguma coisa triste, feliz, engraçada, a gente não precisa falar, ah, nossa, que legal, máximo, amei, gostei. Basta um emoji. Né? E o que isso traz? Isso parece besteira, mas isso não é besteira. Né? Porque traz a falta de palavra. E a falta dessa experiência emocional de você estar realmente em contato com o outro. E é engraçado que essa experiência emocional, ela é aprendida também. Né? Como eu estou em cena, como eu falo, parece besteira, mas não é. Eu tive até uma experiência recente com minha filha, aliás, eu não falei para vocês, mas eu tenho 2 filhos, uma menina de 8 anos e meio e um menino de 6 anos e meio. E agora, semana passada, uma prima dela um pouco mais distante, que não mora em São Paulo, fez aniversário e aí ela queria mandar mensagem. Eu falei, não, né, do meu celular. Eu falei, não, você vai ligar. Aí ela ligou e ela falou, oi Rafa, tudo bem? Parabéns. Aí ela me olhou com uma cara de pânico e falou, o que eu falo agora? Eu falei, pergunta como ela passou o dia, se ela comemorou. É aprendido, né? A gente aprende isso. E esses adolescentes cada vez menos estão em contato com isso. Também sempre ouço de pacientes, não, mas aí eu não sabia o que falar, não. O que eu falo para a pessoa? E não é só experiências que a gente tinha, por exemplo, experiências de morte, né? O que eu falo para o outro quando eu vou fazer uma visita ou quando eu vou ao enterro. São experiências cotidianas, onde falta palavra, onde falta presença. Outra coisa que a gente percebe é que o que tem sido muito difícil para os adolescentes é enfrentar o imprevisto, né, aquilo que acontece e não foi planejado, e o vazio. Essa história do vazio, pelo menos na minha casa, ela é muito frequente. Né? Por exemplo, a gente foi viajar uma vez para o Rio, as crianças já eram um pouco mais velhas, e os meus filhos no táxi, no Rio de Janeiro, falaram para mim, mamãe, me dá o celular. Eu falei, oi, o celular? Eu falei, para que celular aqui? Não, a gente não está fazendo nada. Eu falei, vocês estão sim. Vocês estão num lugar diferente. Vocês têm que ver o que acontece por aí, tem que olhar para tudo isso. Aí depois a gente foi fazer um passeio de pedalinho na Lagoa Rodrigo de Freitas. Super visual, tudo lindo. Aí eu fui com minha filha, meu marido foi com meu filho. E lá pelas tantas, a minha filha fala para mim, mamãe, me dá o celular? A mesma história. Eu falei para ela, filha, como te dá o celular? Não, a gente não está fazendo nada, porque antes ela tinha perguntado para mim assim, a gente entrou no pedalinho, ela falou, o que a gente vai fazer depois? Aí eu falei para ela o que a gente ia fazer depois, e aquilo já me incomodou, né? Aí eu falei, a gente vai, vamos encontrar os amigos do papai. Ah, tá bom. Aí ela falou para mim, me dá o celular. Aí eu falei para ela, eu não vou te dar o celular. Eu falei, a gente está aqui, super visual, num lugar diferente, com a possibilidade de estarmos nós duas juntas e conversarmos. Eu acho que a gente podia aproveitar esse momento. Eu falei, ademais, você não precisa só conversar comigo. Você pode ficar aí pensando, mas pensando em quê? Falei, pensando em qualquer coisa que te venha na cabeça, deixa a sua cabeça livre, né? E pode pensar em qualquer coisa. O que me chama a atenção é que hoje grandes empresas, e podem ser Googles ou startups modernas, fazem o quê? Tem o quê? Tem mesa de pebolim, tem chopp, tem... Por que isso? Né? Por que esse ócio é tão importante? Porque é a partir desse vazio que surge a criatividade. Apesar só do vazio que o pensamento pode surgir. Se a gente fosse completa e cheia, nem pensamento surgiria. Né? Só que hoje, cada vez menos as pessoas sabem, e as crianças e os adolescentes, ficar com este vazio, ficar nesse tempo de espera. E isso também, eu acho, que é ensinado, a gente pode ensinar os nossos filhos a isso. Porque eu sempre digo para as mães, não adianta a gente tirar o celular e falar, não pode usar, é só meia hora. E não oferecer opções, né? Eu acho que a gente precisa ativamente oferecer opções.
E alguém falou aqui na apresentação, não lembro, que vai muito mais do que o uso das crianças para a internet. Depende muito do nosso uso. E isso é básico, né? Agora começaram a surgir vários quadrinhos, eu não sei se vocês viram. Tinha um quadrinho que era super engraçado, que era uma mãe e um filho sentado, aqui uma mãe e um filho sentado, e aí uma mãe e uma filha com... Oi? Uma praça, né? Uma pracinha, assim. Com livro. E aí outras duas mães e filhas com o celular. E a outra fala, nossa, como você faz o seu filho ler? Como você faz a sua filha ler? Ou então com comida, também surgiu esse com comida, com a fruta. Né? Primeira dupla, né, comendo aí uma junk food qualquer, e a segunda dupla com uma fruta. Né? E essa do junk food falando para outra mãe, nossa, como você consegue fazer sua filha comer frutas? Né? É claro que vem muito do nosso exemplo, é claro que vem muito da nossa postura. E hoje a gente percebe que os adultos estão muito mais ferozes, né, e fazem um uso muito pior da internet do que os próprios adolescentes. Né? A gente vê esses xingamentos na internet, as pessoas discutem, as pessoas brigam com uma facilidade incrível. O que tem, talvez, seja um ideal nostálgico, moderno, né, que a gente pensa, nossa, não devia estar no celular, devia estar brincando na rua, jogando bola, brincando de skate. Né? Acho que a gente pensa muito isso. Só que hoje o que a gente não percebe é que a rua é a rede. Né? Então, a gente só precisa fazer essa mudança. A gente só precisa conseguir um bom uso da rede. Eu estava lembrando de uma moça que estava no consultório falando que, frente à foto dela, ela começou a ter um desconforto tremendo e ela ia dando zoom na foto. Zoom. Eu falei, bom, mas zoom é só no microscópio que a gente dá, né? Assim, o que eu enxergo de mim mesma no zoom da foto? Nada. Mas perde a tridimensionalidade do encontro e aí o que a gente fica é com a chapação da imagem. Exatamente. Que é exatamente o problema. Depois a gente vai vendo, sei lá, história com os transtornos alimentares, com a obesidade, com os transtornos da imagem. Eu tava pensando agora nos filtros né? Nos filtros das fotos. Né? Todas as fotos hoje, as pessoas não têm mais pele. Né? As pessoas não têm pele, as peles são pêssegos. Né? Não tem mais essa realidade. Né? A gente perde essa presença e a gente perde verdade. Porque e como você ensina isso, né, para crianças e adolescentes? Nem tudo que você vê é real. Nem tudo que você lê é de verdade. Como a gente ensina essa experiência? Como a gente transita por isso? E a gente que trabalha muito com transtornos alimentares, eu e a Gabriela, a gente percebe isso com uma presença muito forte, principalmente no que se refere a, sei lá, blogueiras fitness. Né? Como a gente consegue falar para uma adolescente que não tem senso crítico, que não entende o poder, o marketing e o dinheiro envolvido na internet, do tipo, cuidado, isso é uma propaganda. Essa mesa que a blogueira colocou do café da manhã não é a mesa dela, do everyday life, que ela acorda lá todo dia e coloca, né, o café da manhã dela. Isso é feito. Essa foto, né, tem uma equipe por trás para fazer essa foto. E a propaganda da margarina. Exatamente. E tem a questão financeira envolvida, né? Que essas hashtags, outro dia eu falo da foto do café da manhã, porque é uma foto real, é uma foto de alguma das blogueiras fitness aí muito famosa, que colocou a foto do seu café da manhã, e tava lá escrito, tinha uma hashtag Roberto Simões presentes, ou, né? Só que super natural. A toalha, a comida, tudo era patrocinado. Só que uma adolescente sabe o que é Roberto Simões presentes? Sabe o que é patrocinado? Sabe o que é patrocinado? Sabe que essa imagem é produzida? Não sabe, né? Então a gente poder levar esse tipo de informação para quê? Para que elas possam exatamente fazer essa análise crítica, né? Para que elas possam ter um julgamento mais real daquilo que se passa. Outra coisa que mudou com muita força, me parece, é a relação do jovem com o saber. Porque hoje o saber está onde? No bolso. O saber hoje não passa mais pela presença do outro. E
esse saber, ele está na rede, porém, não dentro desses adolescentes. Não tem essa coisa de o saber está dentro de mim e eu posso acessar esse saber quando eu quiser. Também tenho exemplos caseiros disso, que outro dia a gente estava falando de alguma coisa e eu esqueci. Era um nome, era, sei lá, eu esqueci. E aí meu filho falou para mim, pega no Google. Eu falei, não, que Google? Vamos pensar. Calma, vamos pensar, gente. Estamos nós três aqui. A gente passou por essa mesma experiência, a gente vai pensar, a gente esqueceu o que é, a gente não precisa do Google para isso. Né? Então, esse exercício de pensamento, e não é só de memória, mas é esse resgate emocional, ele não acontece mais. Né? Essa coisa de tem muita informação, a velocidade da informação é muito grande. O que a gente precisa, talvez, é conseguir ensinar esses adolescentes a organizar essas informações dentro de si, não é organizar fora, mas é organizar, classificar, priorizar algumas dessas informações, porque informação não é conhecimento. Né? Informação é muito diferente de conhecimento. Então, a gente precisa ajudar essas crianças, esses jovens a passarem da informação para o conhecimento. Né? O conhecimento ele é internalizado, o conhecimento ele passa pela experiência emocional. A informação não, como a Gabriela falou, ela é chapada, ela é dura, ela está lá. Né? Como a gente aprende de verdade? A gente aprende de verdade quando aquilo faz sentido, quando aquilo tem algum significado de alguma forma. Né? E não com uma coisa dura. Né? O que a gente decorou de geografia na escola, se você não gostava de geografia, se você não viu aquilo, se alguém não legitimou isso, a gente já esqueceu. Né? Realmente não serviu para nada. Outra coisa que essas adolescentes têm no bolso, eu falo adolescentes agora porque as meninas têm mais, é o espelho. Né? E é o espelho como um prolongamento do nosso olhar que está no bolso. E você pode tirar a qualquer hora, porque o selfie não é um autorretrato convencional, que nem os autorretratos de antigamente. Né? O selfie é isso, é se colocar em cena, é tirar do bolso um espelho, e não só um espelho para se ver, né? Que ela se vê, como ela falou, né? Que fica dando zoom e vendo o que acontece. É para estar em cena, para reiterar a presença em cena. É isso que... e para ter esse reconhecimento. Hoje é muito comum esses jovens estarem atrás de likes, né? O like é que legitima o valor da pessoa. Né? E eles ficam realmente muito preocupados. Não, eu postei uma foto, isso quando tem os likes, porque hoje tem o Snapchat, né? Que o Snap, não sei quem conhece aqui, mas é uma imagem que se esvai depois de ser vista ou então depois de 24 horas, tipo o story do Instagram. Né? Mas você manda para um grupo de pessoas ou para pessoas específicas e elas podem responder a isso. Mas é uma imagem também que vai embora, não é nem uma imagem que permanece. Né? Antes, as redes sociais antigas, a imagem permanecia lá. Né? E eu acho que outra mudança que teve de rede social é que o Orkut antes, por exemplo, o Orkut, existiam as comunidades do Orkut. Né? A gente fala, nossa, parece que faz muito tempo, mas não faz tanto tempo assim. Né? Da velocidade que isso... O Orkut tinha essa coisa ainda mais da rede, né? Da comunidade, tinham discussões, a gente falava em fóruns. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, qual que é a rede máxima de adolescentes? É o Snap. Que não se fala, no máximo você responde a uma foto, né? E eu ia falar, eles paqueram, parece muito velha, né? Mas eles namoram ou eles flertam pelo Snap. Ai, não, aí eu aproveitei que ele mandou aquela foto, que ela mandou aquela foto, e aí eu comentei. Né? Aí eu falo, mas você não tem o WhatsApp, você não quer mandar uma mensagem? Ligar, então, não existe. Né? Quando eu falo para os meus pacientes ligarem, eles falam, Patrícia, ninguém mais liga hoje. Ninguém mais liga. Como assim ninguém mais liga hoje? Ninguém mais liga hoje. Né? Passei isso semana passada, foi aniversário de um amigo e eu liguei para ele. Aí ele falou para mim, isso é muito das antigas mesmo. Eu falei, por quê? Ele falou, só minha mãe me ligou até hoje. Né? Hoje, até agora, só minha mãe me ligou. Nem para amigo a gente liga, né? Você manda uma mensagem e tá feito. Né? Não tem palavra, não tem presença, não tem entonação,
né? Sem a gente contar nos desvios e nos ruídos de comunicação que uma mensagem provoca, né? Eu leio com a entonação que eu quiser, eu leio de acordo com a minha experiência emocional, eu leio de acordo com aquilo que está dentro de mim, eu leio de acordo com as minhas projeções, né? Eu não leio uma imagem de forma chapada, uma mensagem, ou vejo uma imagem. É de acordo com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente tem. Eu escrevi um trabalho há uns 4 anos atrás sobre algumas características, que era um trabalho sobre transtornos alimentares e internet. Algumas características que o corpo tem na internet, né? A Gá me lembrou isso agora. O corpo na internet é sempre asséptico, né? Ele é livre de sujeiras, de fluidos, de cheiros, de nada. Ele é sempre mega perfeito. É um corpo que não tem... É um corpo que não tem finitude, né? Ele não tem fim. Tá aí hoje no Facebook esses perfis pós-mortem que a gente tem, talvez vocês já tenham visto. Ou então, quando alguma pessoa morre, as pessoas escrevem para a pessoa. É bizarro, como se a pessoa fosse ouvir isso, né? Ou fosse ler isso. Talvez esteja lendo, não sei, né? Mas é bizarro que você precise colocar isso de forma pública, né? A gente perdeu bastante essa noção entre público e privado. Isso também precisa ser ensinado para as crianças e adolescentes. O que é público e o que é privado. Acho que essas cartas, assim, né, nessa situação de morte, acho que podem ter sido coisas que até aconteceu, né, de se escrever para quem já morreu, mas não publicamente. Não publicamente, né? Exatamente. Porque são conversas íntimas que você poderia ter tido, né, um pouco fantasiosas, mas de repente elas têm que ser todas públicas. Todas públicas. E o que legitima a verdade delas é a exposição. Outra coisa da internet, porque eu fico pensando, por que as pessoas são tão corajosas na internet? Né? Porque a internet não tem filiação. Você é, no máximo, a sua identidade virtual. Né? Você não tem filiação, você não tem relação simétrica ou assimétrica ou hierárquica ou não. Nada, você pode começar de qualquer ponto e ir para qualquer ponto. E aí as pessoas acabam sendo mal educadas, acabam sendo agressivas, né? Então, são características de como o corpo se apresenta hoje na tecnocultura que influenciam muito nas nossas relações reais até. Um professor nosso, um professor que eu e a Paty tivemos em comum, que faleceu. E aí, meses depois que ele tinha falecido, apareceu um post na rede social dele falando: querido, eu não sabia que você tinha morrido. Não era uma declaração, né, como a gente vê às vezes. Era uma comunicação, de fato, com alguém que tinha morrido há meses. Porque a internet permite isso. Como não tem o encontro, não tem vivo e não tem morto, né? Não tem essa experiência do outro concreto. Como se a pessoa não existisse. É isso, não tem dentro e fora, não tem presença e ausência, não tem limite, não tem público e privado, não tem nenhum limite. As coisas se encontram com muita facilidade, sem dúvida. Né? E é isso, de novo, eu sei que eu estou batendo muito nessa tecla, mas eu acho que a gente, como educadores, como pais ou como profissionais da saúde, a gente precisa saber como informar, né, essas crianças disso. Olha, nem tudo que você vê é real. Parece real, né? Parece que o casal se ama, você não sabe o que aconteceu no segundo seguinte, né? Aquilo é uma foto, né? Aquilo tá limitado no tempo e você só tá vendo aquilo. Acho que mesmo para criança pequena, né, o que eu estava falando, que minha filha me dá trabalho na internet, é porque hoje no YouTube Kids, versão Kids, você só tem crianças fazendo publicidade de brinquedos, né? E aí eu tava vendo a Oli, hoje em dia eu proibi o YouTube Kids. Só pode quando eu preciso dele. Ela precisa fazer inalação, eu troco pelo YouTube Kids. Virou barganha nossa. Mas eu comecei a falar para ela que não podia, porque ela ficava achando que ganhar brinquedo novo era necessário todo dia. Porque a Lelê, a pessoa lá que ela segue, que ela gosta, enfim, a brincadeira que mais faz é abrir novos brinquedos. Né?
Isso, acabou. A brincadeira é abrir. Nossa, que legal, né? Que acho que é algo que a Paty pode falar muito, que ela fez uma palestra, começou falando da LOL, né? Porque a experiência é essa, não é de brincar, não é de usar aquilo, é de abrir. E aí eu fiquei tão chocada, ela colocou para assistir a Lelê e minha filha de 1 ano, que está começando a falar, olhou aquela menina e começou, Lelê, Lelê. Eu falei, não, só me falta agora de 1 ano também viciada na Lelê. Eu acho que a LOL, realmente, vocês lembraram super bem. A LOL, que é isso? Todo mundo sabe o que é a LOL? Todo mundo, tá? É super barata. E o pior... Mas gastaram com os youtubers mirins. Quem fez a publicidade foi toda feita por youtubers mirins, que receberam por aquilo, que ganharam por aquilo, mas não parece. Né? E outro fenômeno que começou a aparecer com a LOL era a LOL fake, a LOL falsa. Né? Quer dizer, como assim? Né? Que era mais barata e não era tão mais barata, mas é mais barata. Né? Então, até a LOL tem o seu lado fake. Uma coisa bem importante que a Gá lembrou e que eu falei até nessa palestra que eu comecei com a LOL, que não tinha nada a ver com internet, né? Era uma palestra sobre questões alimentares e sobre imagem corporal pós-cirurgia bariátrica, e eu comecei com a LOL, porque eu acho que a LOL traz várias coisas disso, traz várias coisas relacionadas à imagem, né? E esse fenômeno do unpacking, né? Do desencapar, do desembrulhar, que isso é realmente o evento. O que a gente tira daí? O que é importante daí? O importante é o conteúdo? Não. O importante é o quê? É a casca. O importante é eu ter uma relação com essa coisa que eu estou desencapando, desembrulhando, ou esse presente? Não. O importante é fazer o vídeo. A minha filha brinca, ela abre coisas fazendo o vídeo. Não adianta só abrir, tem que fazer o vídeo, tem que mostrar. Né? Então, tem ainda isso que se coloca. Mas a emoção de abrir uma figurinha da Copa é muito maior do que colar no álbum e completar o álbum. Total. Né? Eles querem comprar e abrir eles chamam os amigos para abrir. E aí eles fazem meio que uma expectativa, quem você acha que eu tirei, quem você acha que eu tirei. E a emoção de abrir. De abrir. Mas aí não é a casca em si, mas eu acho que a vivência de uma emoção... Então, eu acho que tem essa coisa eu acho que da casca, do interessante, porque eu estava pensando, pelo menos meu filho, ele gostava de comprar muitas figurinhas. Não era 2. Ele preferia juntar e comprar muito do que comprar pouco. Né? Porque eu acho que tem a coisa da quantidade. Eu acho que tem essa coisa do abrir, né? Eu não sei se é a emoção do que vem dentro. Acho que vai depender muito de criança para criança. Mas, entre amigos, tá vendo? Tem o público aí. Né? Não tem essa coisa da experiência privada. É a experiência pública. Ela ganhou... A gente deu o álbum da LOL. E aí ela abria, em vez dela comemorar o que ela tinha para colar no álbum, ela comemorava quando vinha repetida. Oba, veio repetida. Justo o oposto, né? Porque daí ela ia poder... mas você vê, porque é o avesso da internet, né? O desejo dela era de vir a repetida para ela poder trocar, para ela poder estar com as amigas, para ela poder... Porque a experiência do colar, enfim, acaba em 1 segundo, mas o de trocar com as amigas... É o que perdura. Né? Eu lembrei o que eu ia falar de algo que você lembrou aí. Essa coisa do fenômeno audiovisual hoje, né? Dos vídeos, que é um fenômeno muito novo. Recentemente, em setembro, eu acho, lá pelo dia 20, final de setembro, saiu uma reportagem, né, na Folha falando sobre o mercado do audiovisual. O que eles diziam aí? A primeira das coisas é que o mercado do audiovisual hoje é muito despreparado. Né? Não se encontram profissionais e os profissionais que tem são muito poucos. Por quê? Tinha um dado super interessante lá, que a cada minuto no YouTube é baixado 400 horas de vídeo. 400 horas de vídeo a cada minuto. Né? E isso vem crescendo. De 2 anos para cá, o número de postagens de vídeo cresceu 52%. Né? E outro dado que eu achei mega interessante é que, segundo a revista Forbes, dos 100 influenciadores digitais mais tops do mundo, 24 são brasileiros.
Então, a gente tem aí um mercado, e principalmente o mercado da imagem, do vídeo, com muita força, e mudou essa relação, né? Outra coisa que eu acho que mudou e que eu percebo com muita clareza na minha casa, e mesmo a gente, quando a gente procura alguma coisa no Netflix, antes a televisão passava lá e você estava lá e passivamente você assistia aquilo que estava lá. Hoje não. Né? Hoje a gente tem essa escolha e a gente pode escolher quando assistir, o que assistir, como assistir. Também do avesso disso, né, Pá? Que com os algoritmos o que acontece é que a internet só te mostra o que você já conhece. Então, apesar de ser um território e um campo onde você poderia ter todo o conhecimento do universo, algo lá acontece, que eu não sei dizer exatamente, que você fica com o mesmo conteúdo o tempo com mesmas todo. Posições políticas, Exato. Pessoas do mesmo contexto na social, época da eleição isso pessoas era que muito estiveram curioso. nos lugares que a gente esteve à nossa volta, né? Essa coisa da localização. Na época da eleição isso era muito curioso. Eu brincava, né? Tava falando com meu marido, eu falava, na minha rede social todo mundo vota pro PT. Mas na outra, assim, na dele, ninguém votava. Eu falava, bom, isso absolutamente está enviesado, né? Vou fazer uma pergunta. Eu queria a sua opinião sobre o futuro da relação entre as pessoas. E não só a gente com as crianças, os adolescentes, mas os adultos entre si, né? Porque é isso, a tecnologia trouxe muita coisa boa, mas eu acho que a gente retrocedeu absurdo nessa questão de se relacionar e de telefonar. E eu sou igual a você, eu tenho amigas que eu gosto de realmente ligar e eu vejo que às vezes eu tô fora da caixa, né? Quer dizer, a antiga. Qual a sua opinião? Será que a gente chegou a um extremo e isso vai voltar um pouco? Porque eu acho é uma loucura. loucura. Eu acho que essa coisa mais cíclica com mais anos, me parece. Né? Eu acho que um pouco. Eu acho que, assim, eu sou muito otimista sempre, né? A Gabriela sabe. Eu sempre sou muito otimista. Eu sempre tenho uma visão muito otimista das coisas, então acho que isso tem que ser levado em consideração. Mas eu acho, por exemplo, que hoje as pessoas já estão mais educadas digitalmente. Antes eu acho que dá para perceber isso no Facebook. Antes as pessoas postavam tudo. Tudo. Antes as pessoas faziam muito mais check-ins. Né? Hoje você não vê mais tantas pessoas, hoje é brega, né? Você fazer check-in. Né? Você pode até postar foto do seu prato do restaurante e colocar lá o seu restaurante, mas essa coisa desse check-in constante e onde estava, as pessoas já não postam mais tantas coisas. Então, eu acho que... Porque assim, a gente está aprendendo, né, tudo isso. Tudo isso é muito novo, né? A gente não sabe nem onde isso vai dar. Por isso que a gente fala muito de adolescentes hoje e digitalidade, porque é o que a gente tem de mais antigo, né? De crianças que já nasceram imersos nisso e hoje estão aqui. Então, é o que a gente tem de mais palpável que a gente pode falar. Eu acho que vai ter esse retorno, eu acho que sempre tem esse retorno. Né? Na política a gente viu isso com muita clareza, né? Como as coisas são cíclicas. Acho que demora um pouco, mas eu acho que quanto mais a gente puder falar, por isso que... eu acho que a ideia da Gabriela de fazer essas rodas de conversa, por exemplo, ela é muito positiva, né? E por isso que hoje eu tenho uma roda de conversa à noite. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito na troca de experiências. Eu acredito muito na presença, né? Porque a gente pode fazer live, como a gente falou, mas não é igual estar aqui, né? Não é igual a presença, o contato, né? Da mesma coisa que eu sempre digo de atender via Skype. Dá para atender, é possível atender via Skype, mas não é como... não é igual da presença. Então, da gente poder fazer circular essas ideias dentro da gente, para que a gente possa formar, muito mais do que informar os nossos filhos, pacientes, alunos, mas formar e poder levar essas ideias, fazer circular essas ideias, né? E não receber isso de forma passiva, porque hoje a gente está muito acostumado a receber tudo de forma passiva. Né? Qualquer coisa mais ativa que a gente tem, a gente já fica com preguiça. Né? Então, fazer circular isso eu acho bem interessante. Você estava falando que a sua filha gosta de filmar quando ela abre, né, os pacotes. E eu lembrei da situação que as crianças querem muito que se filme elas, né? Então, quando eles estão fazendo uma coisa que eles veem uma cara de falar assim, que legal, filma, né? E assim... Eu também acho legal guardar filmes e fotos, mas eu acho muito desconfortável essa situação de eles estarem demandando que a gente esteja o tempo inteiro
né, assim, sendo esses espectadores do que eles estão fazendo. Mas aí me dá vontade de falar, não, então no filme não tô mais vendo, vai brincar em outro canto e essa história, né? Então, eu queria saber o que você fala pra sua filha quando ela toda hora quer filmar. Eu acho que depende pra quê. O filmar pra quê? Se é um filmar do tipo, vamos guardar essa recordação, para mais tarde a gente pode acessar isso e conversar sobre isso e lembrar disso e experimentar isso de novo, eu acho uma coisa. Outra coisa é filma para a gente poder mostrar, filma para postar. Né? Minha filha filma essas coisas, mas ela não posta em lugar nenhum, isso fica lá guardado aonde ela filmou. Mas é uma brincadeira. Né? Mas hoje o sonho de qualquer adolescente é ser youtuber. Né? E a gente assistiu a palestra do Thiago lá na escola e ele falou, o que a gente pode falar para as crianças quando elas falam, eu quero ser youtuber, eu quero fazer sucesso como youtuber. É mais fácil você ser médico do Einstein do que você ser um youtuber de sucesso hoje. E é real, olha a quantidade de horas de vídeo que são, né, 400 horas de vídeo por minuto, né, são postadas sobem lá no YouTube. Né? Como é que a gente faz isso? E minha filha, ela fala que ela quer ser youtuber. Eu falo, mas você quer fazer o quê? Porque, olha, para você ser youtuber, precisa ter conteúdo. Você precisa ter o que falar. Não é simplesmente vamos filmar. Só que as youtubers que ela vê, por exemplo, ela vê muito youtuber de slime, né? Ela é super slimer. O que eles falam? Não precisa. Então, eu vou na contramão disso. Né? E aí, eu falei pra ela, porque ela quer ter um perfil lá no YouTube, ela quer postar coisas, né? Realmente ela faz slides muito boas, mas eu falei pra ela, você só vai poder postar alguma coisa quando você tiver algum tipo de diferencial. Qual que é a sua diferença, você e a Sofia Forlani, né? Que é uma que ela vê lá. O que você vai ter? Você vai fazer também slime da mesma forma que ela faz? Não, precisa ter alguma coisa diferente, porque você precisa fazer sucesso, não precisa, você vai ser mais uma. Depois falei pra ela, você só vai poder ter qualquer coisa no YouTube quando você souber de filmagem, de filme, o que acontece, como o YouTube é feito. Primeiro, a gente vai estudar tudo isso, né? Então, ela quer que eu coloque ela, o que eu estou achando ótimo, estou tirando o melhor lado, né, disso, tentando tirar o melhor lado. Eles vão estudar programação no final do módulo da programação tem uma versão YouTube, que é aprender a filmagem, a tratar a imagem, a edição e qualquer uma dessas coisas. Eu acho que é o melhor lado que a gente pode tirar disso para além da exposição, né? Mas eu acho que a sua pergunta é isso, depende para quê. Né? Para que a gente quer, porque foto é super legal, a gente também, né, acessa essas fotos, guardar a recordação disso, poder acessar isso, eu acho genial. Tem no Kidzania youtuber, você sabe, né? Tem você brinca de bombeiro no Kidzania, brinca de bombeiro, brinca de enfermeira e tem youtuber. Você já levou ela? Já levei, sim. É isso, né? Virou uma profissão. Eles aprendem como faz. Mas acho que o que a Paty está falando é importante, mas dá para dizer do mesmo jeito. Eu lembrei de uma pessoa, enfim, que vinha com a filha nos lugares e com o álbum da filha. E dizia, olha ela na foto. Eu falava, mas eu tô vendo ela aqui. Por que eu preciso ver a foto? Né? Assim, eu quero ver a experiência de estar com essa pessoa. O que é essa pessoa? Como ela se... Né? Quem é esse ser? Não a foto. Né? Mas agora, muitas vezes, você vê amigos e eles estão lá olhando juntos. O vídeo deles... Não podia fazer. Acho que não tanto, né? Vamos ganhar a experiência de estar junto e não de ver a imagem. Por causa do vídeo. Entendi. Não, lá em casa é um pouco o oposto, assim. As minhas filhas, apesar de vão fazer 11 anos, elas não ligam muito pouco. Elas gostam muito de projeto, coisas manuais. O que elas seguem no YouTube são canais que ensinam parte científica, uma quer ser cientista. Então, isso também não é ruim. Assim, parece que não está indo contra a maré. Um pouco crianças demais. Mas você acha que isso infantiliza elas? Essa é a sua impressão? Não. Eu adoro que elas sejam crianças e espero que elas tenham essa experiência. Quanto mais tarde, eu acho que tudo bem. Mas será que, assim, elas não pedem celular? Elas não ficam com um iPad? Não, mas eu entendo sua preocupação, na verdade, né? Será que no meio delas, se ela não tem celular, elas... Não, pra que celular, mamãe? Deixa a gente crescer.
Parece ótimo, mas eu entendo a sua preocupação, Será né? que não talvez criando de uma do forma outro do lado, passado, assim? do outro lado. Bom, eu acho que a única coisa que eu posso te falar é para ficar atenta a isso. Né? Pode ficar atenta a isso, tentar observar isso, veja o contexto social que elas estão inseridas, como é que é, se as amigas têm, se as amigas não têm. Mas eu acho que não é nem para forçar, nem para um lado, nem para o outro. Eu acho que cada criança ela tem um percurso histórico e de subjetivação muito individual. Não estou falando nem de desenvolvimento, sempre se fala, cada criança aprende num ritmo, não é nem isso, né? Mas é como essa subjetividade é construída. Então só fica atenta, como você está, né? Você já está atenta, então acho que não vai ser um problema. A Paty estava trazendo a coisa da adolescência, porque na adolescência tem algo que muda, né? Porque se na infância ainda é possível brincar de fazer de conta, na adolescência você precisa da experiência do outro para dar conta da sua experiência corporal, né? É o encontro com o outro que marca a necessidade que a gente tem do encontro e do outro para satisfazer nosso desejo. Isso muda radicalmente. É por isso que muitas vezes agora na adolescência a gente vê adolescentes muito deprimidos, muito assustados, muito em pânico, né? Porque de fato é a hora que o outro aparece como cenário fundamental para eu dar conta do meu desejo. O meu desejo só se realiza na presença do outro. Tem o fenômeno da turma, né? E hoje a turma é uma turma virtual, na maior parte das vezes. Né? Outro dia eu vi uma cena numa festa de 2 meninos de 14 anos que estavam numa mega festa, os dois jogando. Não, um jogando aqui. Estavam jogando o mesmo jogo, mas não estavam jogando online. Estavam jogando lá os dois, a mega festa acontecendo. Eles estavam totalmente alheios. Cada um no seu celular. Aí você se pergunta o que vieram fazer aqui, né? E isso você vê com frequência. Quer dizer, aí o que vão fazer as crianças quando se encontrarem? Eu acho que, eu estava pensando aqui antes, a gente se preocupava muito e olhava muito os casais que ficavam em silêncio, quietos no restaurante. Pensava, será que esse casal não se dá bem? Né? Mas estavam lá, estavam no silêncio, mas estavam em contato, estavam presentes. Né? Eu acho que hoje é isso, depende... Porque eu acho que as pessoas não conseguem também ficar no... A gente não consegue ficar no vazio. Como a gente espera um táxi hoje? E não é só olhando o aplicativo do táxi, né? A gente fica lá... Quando a gente dá aula, as pessoas estão... A gente dando aula, adultos, não estou falando que a gente... Aula para curso de formação, né? Em psicanálise. As pessoas no Instagram, as pessoas no Facebook, você consegue ver... Então, o vício é dessa presença constante, é desse estar sempre cheio, estar sempre preenchido, não estar no ócio, sem pensar em nada, com a cabeça livre. A gente tem que tomar muito cuidado, isso principalmente da gente com a gente não fica mais sem fazer nada, né? Me parece que a internet tem roubado, a internet e o Netflix, não acho que é só rede social, tem roubado o tempo de leitura, né? A gente fica com preguiça de pegar um livro, né, ou de ler um livro, não precisa nem pegar, tem várias pessoas que leem no próprio celular, né, mas por quê? Porque a leitura ela é muito mais ativa, né, assistir algo ou estar lá vendo algo é muito mais passivo, né, você não precisa pensar, você não está no Facebook pensando, você está vendo, você está, né, mas você está, né, não está com uma concentração e uma atenção totalmente voltadas. Que você tá falando, que você falou do vazio, não sei o quê. Uma coisa que me assusta muito é que eu escuto o meu neto de 7 anos e minha neta de 6 anos dizer assim, ai, que tédio, eu não tenho nada para fazer. Eu falo, como assim não tenho o que fazer? Falei, tem muita coisa para fazer, sabe? Gosta de desenhar, gosta de fazer um monte de coisa. Mas a palavra tédio, eu fico entediada porque eu falo, como uma criança de 6 ou 7 anos pode ter tédio, sabe? Sabe por que eles têm tédio, me parece? Porque eles não têm essa experiência imaginativa. Sabe quando a gente ia viajar no carro ou andava no carro e contava árvore? E ficava pensando no que aconteceu na escola, e brincar da letra, e
fazer conta com a placa do carro. Sim. E ver quem acha o 5 no... Carro vermelho. Sim. Mas os carros ficaram só preto e branco. Isso é bom, porque até se achar um vermelho, é super criativo. Mas não é, eu acho que essa experiência imaginativa, ela se perdeu com muita força. Né? Essa coisa de criar, de imaginar, de pensar, de fantasiar. Né? Por isso, tá tudo pronto. Por isso que se vai muito hoje para as compulsões, né? Isso que a gente estava falando, né? A gente passou da coisa, da experiência para a compulsão. Porque é isso, falta palavra, falta experiência. Os brinquedos não são para brincar. A LOL, o que você faz com uma LOL? Como você brinca com uma LOL? Não brinca com LOL, elas colecionam. Só, a LOL fica lá. O fenômeno de colecionáveis é uma coisa também muito atual, né? Porque é isso, porque você não tem o contato, não tem interação. A gente não está falando que a interação entre as pessoas foi perdida, eu acho que com os brinquedos igualmente foram perdidas. Do consumo. Você tem que ter toda a coleção de LOL. E é isso que eu estava falando do gozo autístico hoje, né? Do gozar sozinho, né? Com uma LOL está lá, né? Gozando sozinho, né? O gozo que eu falo aqui não é gozo psicanalítico também, é do prazer, né? Que não é só o prazer sexual, mas é o prazer de satisfação, né? A satisfação é essa. Para o capitalismo ela é realmente muito... perfeita. Não, o que eu vejo em relação à LOL é a surpresa, entendeu? O que eu escuto em relação à LOL, não, é porque é surpresa. Vamos ver abrindo a cápsula da LOL, o que é que vai aparecer. Então, é a surpresa também, né? Mas sabe o que eu acho interessante? A surpresa da LOL, ou a surpresa que nem você estava Das falando do figurinhas, unpacking, do abrir, é uma surpresa que não é surpresa, porque assim, elas sabem as possibilidades que tem da LOL. A LOL tem não é um manual, um guia, eu não sei como chama, um catálogo, catálogo. É um catálogo que fala que LOLs que podem aparecer, que LOLs que vêm até aquele último presente surpresinha, elas sabem o que elas vão receber naquilo, entendeu? Não é mais, porque é isso, qual a maior dificuldade deles? A imprevisibilidade. Tipo, aconteceu, agora eu não sei o que fazer. Tá tudo tem um script muito pronto hoje. Na escola, o quão legal é você fazer um bolo com teus filhos. Para eles entenderem o processo que você espera, que você tem que mexer, né? Ouvi isso em E eles não têm, muitas vezes, não têm paciência de ficar. Mas como é importante essa experiência, né? O bolo não aparece pronto. Não o bolo de caneca, né? Que é fácil. O bolo mas mesmo. Também não aparece pronto. Você também faz, mesmo de caneca, também. Né? Tem essa coisa do fazer. Essa é uma coisa que eu gosto da slime, por exemplo. Eu já estou empapuçada de slimes, né? Tem 1000 questões. Mas essa é uma coisa boa. É algo que se prepara, é algo que se faz, né? Algo que se produz. Acho bom. Tem um resultado, né? Tem uma produção. Desse lado, eu acho bem legal. Uma coisa que eu observo com as crianças. Quando nós colocamos um kit informática na mesa e se coloca outros brinquedos também em outra mesinha, a opção vai pelo kit informática. E outra coisa que vocês estavam dizendo também, sobre me filmar, sobre tirar foto, eles gostam muito disso. A todo momento, eles podem estar brincando no parque, que se percebem que eu esteja com o celular, vão lá para serem filmados realmente. Então, se perdeu muito o brincar, hoje em dia, com brinquedos. Por isso, eu gosto de oferecer às minhas crianças coisas recicláveis, brinquedos assim do dia a dia, para eles poderem tirarem um pouco desse foco, tanto em aparelhos digitais. E isso tem funcionado muito bem. É isso, eu acho que isso é muito importante, da gente poder ofertar possibilidades. Né? A gente tem que oferecer possibilidade. Né? Então, a gente tem que entrar em contato com isso. Né? O que a gente fazia, como é que a gente brincava, como as coisas eram, e poder mostrar isso, porque eles se interessam. Não é que eles não gostam de brincar com sucata, por exemplo. Eles também gostam. Eles também acham interessante.
tem realmente que tirar o foco daquilo que eles já estão acostumados sim, e fácil, que é fácil. Mostrar algo diferente para eles, né? Sem dúvida, sem dúvida. E outra coisa também, um exemplo que eu estava lembrando, que eu faço e que é muito legal, eu leio com a minha neta todos os dias. Sim. E isso ajuda muito, né? Porque às vezes se verem só a gente ali no celular ou no computador, vai ver que a vida é só isso. Mas quando nós pegamos um livro e lê, e às vezes eu estou até cansada, mas ela, não, pode ler. E são livros mesmo. E o que eu acho legal dos livros é exatamente essa experiência imaginativa. Né? Porque vários livros viram filmes, né? Mas é isso, aquela imagem que está lá pronta. Né? Você não tem essa experiência imaginativa e de pensar, e de criar, e de formar, né? O processo criativo fica totalmente interrompido, está lá pronto, está lá dado. É super importante. E as crianças hoje, os adolescentes que eu tenho no consultório, têm lido muito pouco. Né? E eu acho também que muitas escolas fazem um serviço com relação a isso, porque ofertam livros ou obrigam eles a lerem alguns livros que realmente, né, no mundo de hoje, não dá. Não que eles não tenham que saber, né, sei lá, Graciliano Ramos ou qualquer uma dessas coisas, Camões, mas tem que saber, faz parte da cultura da língua, mas ok, né, eu acho que também poder ofertar outras possibilidades. Não adianta ter uma biblioteca linda na escola, né, e ninguém ensinar a escolher, e ninguém falar, e ninguém dar dicas e falar, olha, li tal coisa, né, se não é um pequeno grupo que lê e que está acostumado a ler, a leitura se perde totalmente, né, ou mesmo alguma família que, né, famílias que leem um pouco mais, se perdeu. E assim, as crianças que eu trabalho são da faixa de 3 anos, ainda não completaram 4. E já são assim bem antenadas com a tecnologia. E são crianças tipo do bairro rural. Para a gente ter a noção. Já chegou em todos os lugares, não tenho dúvida. Né? Onde eu brinquei outro dia isso. Uma vez eu fui para o sul da Bahia, num lugar muito pequeno, né? Ainda não tinha internet. Tinha a Globo. Eu brinquei esses dias, falei, onde antes a Globo chegava, hoje o que chega é o celular. Né? É a tecnologia, chega antes. Vou encerrar por conta da hora, que acho que depois vai ficando muito tarde, né? Eu sei que todo mundo tem compromissos depois daqui. Quero agradecer a presença de novo, falar que estão todos convidados para as próximas. Pá, muito obrigada. Um prazer te ouvir. Acho que a conversa foi super gostosa. Eu que agradeço super a presença de vocês, agradeço de novo o convite, Monique e Gabriela, muito obrigado. Espero que tenha sido proveitoso, é sempre difícil falar para muita gente, porque você não sabe de onde essas pessoas partem, né, e como elas escutam, mas espero que tenha sido legal. Muito obrigada.